gostar da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Eu fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Oh, aleluia! Amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo, viu? vai chegar. Canta comigo. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. E aí? Eu fiz uma oração pra este dia chegar. Oh, aleluia! Paz do Senhor Jesus! Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, boa noite, povo de Deus! Alô, solteiros! Você que tá namorando, você casado, tudo bem com vocês, meu povo? Paz do Senhor Jesus! Que alegria! Aqui estamos nós na nossa live tocando o céu através da oração, nossa primeira conferência de solteiros e casados. Oh, glória! Com o tema: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 7. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Você que já está conosco, já vai entrando, curtindo, comentando, compartilhando. Tá vendo esse aviãozinho que tem aí do lado da sua telinha? Compartilha com todo mundo. Manda a nossa live para todo mundo, pros solteiros, pros que estão namorando, pros casados. Manda para todo mundo, porque hoje será uma live muito profética, abençoada. Nossa primeira conferência será um momento abençoado. Nosso culto de hoje será extraordinário. Será um momento, um tempo de alinhamento, onde nós vamos aprender muito e o Senhor vai falar grandemente ao meu e ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus te abençoe. Oh, glória! Meu povo querido, povo abençoado, povo de Deus, você que já está conosco, para tudo que você está fazendo, você que é solteiro, para tudo que você está fazendo agora. Você que tá namorando, chama teu namorado, tua namorada pra perto de você. E você casado também. Agora é um momento onde nós vamos estar orando. Um momento especial e abençoado. Nossa live de hoje está muito especial. É um momento especial e abençoado na presença do Senhor Jesus. Eu queria que você parasse tudo o que você está fazendo e nós vamos orar, dando início à nossa conferência hoje. Coloque a mão sobre o seu coração. Se desliga o pensamento daqui. Agora é um momento especial, onde nós vamos falar com o nosso Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito a nós. Coloque a mão sobre o seu coração e ore juntamente comigo. Amém, meu povo querido, povo abençoado, povo de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, nós te rendemos graça, ó Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigada pela vida, obrigada pelo acordar, pelo respirar, obrigada por cada detalhe, meu Pai amado, que o Senhor tem cuidado sobre as nossas vidas. Obrigada por hoje ter acordado, abrido os olhos, levantado da cama, ter visto a luz de mais um dia brilhar, meu Pai amado. Que privilégio extraordinário. Obrigada pela vida, obrigada pelo teu
e pelo teu amor para conosco, Jesus. Se estamos aqui nesta noite, na nossa conferência, é porque a tua graça e o teu amor nos alcançou. O teu amor para conosco é inexplicável, e a maior prova, oh Jesus, foi dada lá naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui com vida, Espírito Santo, e é só motivo de sermos gratos a ti, meu Pai amado. Mais uma terça-feira estarmos juntos para te adorar e bendizer o teu santo nome. Deus abençoa a minha vida, minha casa, minha família, esse projeto abençoado que nessa noite vem alcançar vidas, meu Pai amado. Pai, abençoa a nossa vida sentimental de cada um que está assistindo neste momento esta live, meu Pai amado, que vem alcançar os solteiros, os que estão namorando, os que estão casados, Senhor Jesus. Hoje, meu Pai, é a nossa primeira conferência, a qual o Senhor Jesus ministrou sobre os nossos corações, foi apresentado, foi orado, e aqui estamos nós para glorificar o teu santo nome. Eu sei que esse tempo, esse momento agora será um momento de alinhamento de propósitos, onde o Senhor já tem uma palavra aos nossos corações, Espírito Santo, que venhamos ser abençoados, que venhamos ser edificados, meu Pai amado, e que venhamos entender que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu, há um tempo determinado para tudo, meu Pai amado, e que em tudo venhamos glorificar o teu santo nome, que tudo seja para que o teu nome seja glorificado, a honra, a glória, o louvor, a exaltação, tudo é para ti, Espírito Santo. Enquanto nós estamos aqui, meu Pai amado, te adorando, te exaltando, guarda a nossa casa, a nossa família, Papai amado, o nosso ministério, livra-nos de todo mal, que o teu exército de anjos esteja acampado, repreendendo toda fúria, toda seta, tudo aquilo que o inferno esteja tramando ou arquitetando, meu Pai amado, porque a graça e a cobertura dos céus está sobre a nossa vida. O Senhor já está aqui presente, eu já posso sentir graça e a sua presença sobre a minha vida, Espírito Santo, e nessa noite eu venho te render graças, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Nos dá uma conferência abençoada, recebe a nossa oração, meu Pai amado, que venha subir como cheiro suave a tuas narinas. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo, e nos cobre com o teu precioso sangue carmesim. Brinda a nossa mente, brinda o nosso coração, a nossa vida, para aprendermos mais da tua gloriosa palavra e tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Gratidão, meu Deus, por tudo, Espírito Santo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E você que está aí do outro lado diz amém. Ô glória, paz do Senhor, meu povo. Tô vendo que tá entrando aqui mais pessoas. Que Deus te abençoe. Deixa eu ver quem é que já tá conosco. Pastora Fabenícia, Deus abençoe, povo da Transacriana, um cheiro pra vocês aí, o André, o Altair, a Rayane, a Damares, a Paloma, a Ivone, a Sebastiana e a Lucilene, meu povo querido, povo abençoado, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida grandemente, você está no momento certo, na hora certa. Deus tem uma palavra ao teu coração. Hoje, nossa primeira conferência de solteiros e casados. Oh, glória! Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Eu estou muito feliz por hoje nós estarmos aqui na nossa primeira conferência. E também estou muito feliz. Antes de eu iniciar aqui a nossa live, a nossa conferência, eu vi que nós batimos 4.000 seguidores. E o meu coração, ele pulsa de alegria, porque em ver e saber que tem 4.000 vidas nos acompanhando aqui, tudo para a honra e glória de Jesus. Você faz parte da nossa família, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida grandemente, que todas as terças-feiras, que através de todas as nossas programações que vocês participarem, você possa ser abençoado e o Senhor venha falar grandemente e poderosamente ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, oh glória! E agora nós vamos louvar com um louvor
Essa música tem por título Escolhi Te Esperar. Para muitos solteiros hoje em dia é difícil esperar. E muitos se precipitam em querer adiantar aquilo que Deus disse que é para você esperar. Então, para você que é solteiro assim como eu, que está me assistindo, eu digo para você, espere no tempo do Senhor Jesus. Porque quando você espera, 1 Coríntios vai nos dizer, o verso 7, que o amor ele tudo sofre, tudo crê e ele tudo espera. O tempo de espera já é destacado, tudo espera. Então não precipite aquilo que o Senhor quer para a tua vida. Às vezes você adianta os planos de Deus e você se precipita e lá na frente você quebra a cara. Então não faça isso porque o Senhor não tem isso para a tua vida. E você que também está namorando, aproveite esse tempo, que é um tempo que você vai conhecer a pessoa com a qual você está namorando. E Deus irá te revelar. E você casado, essa aqui também é para abençoar a sua vida e do seu amor. Vamos cantar comigo? Se você conhece, cante comigo! Quem espera em Deus não se decepciona, mas sim vitória alcança. Oh, aleluia! Canta comigo, você conhece. Festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que cuidar, é teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Eu fiz uma oração pra esse dia chegar. O amor ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Você tem orado? Você tem feito essa oração? Se você ainda não começou a fazer, comece a fazer. Comece a detalhar. Comece a descrever. Ele está com os ouvidos prontos para ouvir a sua oração e te responder. Ele quer trabalhar dentro de você antes de entregar alguém para dividir aquilo que ele tem com você. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas decidi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Tem gente orando. Fiz uma oração. Coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão,
tem gente fazendo essa oração pro vaso chegar. Mas aguarde o tempo de Deus. Não precipite aquilo que os céus têm para a sua vida. Você casado, cultive o seu amor todos os dias. Tem uma frase linda que diz assim, eu até anotei para me ler para você que está aí mesmo assistindo. É necessário uma mulher de Provérbios 31:10 e um homem de Efésios 5:25 para alcançar o amor de 1 Coríntios 13. Então, guarda isso no seu coração. Há um tempo para tudo. E enquanto o Senhor te prepara nesse tempo, Ele também está preparando alguém que está da mesma forma que você. Essa é para o solteiro. E você que está namorando, é um tempo que você vai conhecer. Então não precipite as coisas. Hoje em dia muitas pessoas falam que porque as pessoas, o tempo vai passando e as pessoas ainda não estão namorando, muitos olham, mas por que você não está namorando? Já era para você ter casado. Eu nunca vi uma pessoa que está esperando em Deus morrer. Mas eu já vi pessoas terem casado cedo por se precipitarem e terem morrido. Então não precipite os seus sentimentos por algo momentâneo. Aprenda a esperar, porque aquilo que o céu libera para as nossas vidas é extraordinário. E o tempo de espera é necessário. A Paloma, ora para o meu pai, o nome dele é Edilson, ele vai fazer uma cirurgia. Paloma, que Deus abençoe a vida do seu pai. Que o Senhor entre naquele centro cirúrgico e abençoe a vida dele e que dê tudo certo em nome do Senhor Jesus. Amém, minha princesa? Meu povo querido, povo abençoado, povo de Deus, sem longas demoras, vamos já ler aqui o tema da nossa conferência e vamos já convidar o nosso casal que vai estar aí sendo bênção nas nossas vidas nesta noite. Então eu já te faço convite, não saia. Não saia de jeito nenhum. Apenas compartilha aí com todo mundo. Porque nessa noite Jesus quer falar com você. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, o verso 7. Só o 7. Vai lá, abre sua Bíblia juntamente comigo. Estamos num clima aqui romântico, corações, coisa mais linda de Jesus. Ô glória! Amém! Que vai nos dizer, 1 Coríntios capítulo 13, o verso 7, que diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor, ele tudo sofre. Ele tudo crê. Ele tudo espera. E ele tudo suporta. Apenas este versículo, ele encaixa para o solteiro, para os que estão namorando e para os casados. Abra o seu coração nessa noite para receber aquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Eu sei que Jesus vai falar grandemente aos nossos corações. Então você que é solteiro, você que está namorando, você que está casado, apenas compartilha. Essa é a nossa primeira conferência de solteiros e casados, a primeira de muitas que virão, para que o nome de Jesus seja glorificado e as nossas vidas sejam abençoadas. Oh, glória a Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso casal já está aí conosco, o pastor Endel e a sua esposa, a pastora Leidiane. Eu já vou estar convidando eles aqui para estarem sendo bênção nas nossas vidas. Deixa eu ver quem entrou aqui. Rudney, meu pai, pastor Nixon, a Tamires, a Antônia, gente, a Aldineia, Deus abençoe vocês que estão conosco, sejam todos muito bem-vindos e vai compartilhando, hein? Deixa eu convidar nosso casal aqui. Aleluia! Que clima abençoado, que clima lindo de Jesus, oh glória! Aleluia! Jesus é lindo demais, oh glória! Aleluia. Já vai curtindo, comentando e compartilhando, meu povo. Paz do Senhor, meu casal. Paz do Senhor. Vocês estão bem? Estamos ótimos. Estamos melhor agora. Além de ótimos, estão lindos. Que alegria receber vocês dois
aqui na nossa primeira conferência, viu? Sejam muito bem-vindos. Que Deus Obrigada. abençoe a vida de vocês grandemente e deixe Deus usar vocês nesta noite. No final, eu tenho algumas perguntas para vocês dois, mas eu vou deixar vocês agora falarem com o povo. Amém? Amém. Quero primeiramente agradecer a Deus pela sua vida, Levita Vanessa, por essa. Falei Amém. na outra live que a gente participou e eu repito, né? O quão importante é usar as redes sociais para propagar a palavra do Senhor, propagar o Evangelho. E nessa Semana dos Namorados, uma conferência, uma palavra, testemunhos que nós vamos aqui contar, experiências sobre relacionamentos, solteiros, namorados, aos casados. Né? Quero aqui glorificar Deus pela vida, pela sua vida, Deus te abençoe grandemente. E vamos aqui conversar, vamos dialogando, vamos ficar à vontade, tá bom? Eu quero glorificar Deus pela vida da minha esposa, minha Rebeca, que Deus me deu, que Deus abençoe de forma especial. Ela está bem pertinho, dá para me dar um beijinho e continuar. De amor. A bênção. É isso aí. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Levita Vanessa, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, pela confiança, né? Porque é uma confiança depositada em nós. Nós estamos participando dessa live e vamos falar aqui um pouco sobre solteiros, né? Casados, namorados, quem está namorando. Então, cada fase é um desafio, né? Inclusive, tem um livro que ele diz assim, casamento, é uma pergunta, casamento, missão impossível? Né? Então, para muitos, casamento é uma missão impossível, né? Mas nós estamos aqui nesta noite para ajudarmos naquilo que for possível, tirar algumas dúvidas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Wender, que é o meu esposo, que eu sempre tenho dito, é uma bênção de Deus na minha vida. É alguém que Deus assim, glória. Me trouxe assim, de forma mesmo extraordinária. Eu sempre digo que ele foi chuva no meu deserto. E eita glória! Aleluia! Que bênção, que bênção. Isso já faz parte da palestra. Por quê? Porque um dos primeiros pontos que nós temos que ter de fundamental na nossa vida e na nossa caminhada é admirarmos quem está ao nosso lado. Sim. Muitas vezes nós admiramos somente quem está longe. Sim. Pessoas que muitas vezes não participam diretamente da nossa vida cotidiana e nós admiramos, isso é normal, não é errado. Mas, Levita Vanessa, todos que estão nos assistindo, o principal e o fundamental para ter um relacionamento sólido, uma base, é você admirar quem está ao seu lado, quem está com você no dia a dia, quem valorizar, não é, pastora Leidiane? Sim. Quem está reconhecer o valor um do outro, né? Reconhecer a qualidade. Às vezes nós, como seres humanos, a gente vê muito defeito do outro e esquece de valorizar as qualidades. Para a glória de Deus, eu e o pastor Wender, a gente acompanha muitos casais. Muitos casais nos procuram para conversar, para se aconselhar. E a gente, num todo, a gente vê muito isso. Que os casais, eles costumam exaltar mais os defeitos um do outro do que as qualidades. E isso vai ruindo ao longo da caminhada, ao longo do relacionamento, vai ruindo o relacionamento, né? Vai desgastando, vai perdendo a admiração. Às vezes o outro se esforça, mas não consegue alcançar a admiração do parceiro. E às vezes o parceiro está mais focado no defeito do que na qualidade, entendeu? Então, isso são coisas que é necessário. É necessário. Às vezes você valoriza tanto e você olha para o outro, poxa, mas aquele casal vive tão bem. Não é que é mais que vive tão bem, mas eles escolheram viver bem. Eles escolheram ter paz. Eles escolheram viver o melhor.
dificuldades, eu acho que eu já estou até falando demais aqui, já estou entregando tudo no início aqui. Dificuldades, elas surgem para todos no meio do caminho, mas é uma escolha nossa decidir o que fazer com isso. Exatamente. E o importante também é que nós possamos estar sempre olhando, Levita Vanessa, você que está nos assistindo, e valorizando, só reforçando esse ponto para iniciarmos aqui, sobre cuidado. Cuidar de quem está ao seu lado. Então, para os casados, para os que estão namorando, cuide de quem está ao seu lado. Valorize. Olhe para as qualidades. Porque todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. Eu costumo dizer que para um relacionamento ele dar certo, eu não posso olhar para os defeitos. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. O pastor Wendel é uma pessoa, a pastora Leidiane é outra pessoa, mas no dia a dia, na convivência... Temos personalidades diferentes, né? Com certeza, mas nós procuramos o quê? Viver em paz, com o Senhor Jesus à frente, vencendo os obstáculos, e o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado e vai continuar Aleluia, glória a Deus. glorificado, né? Eu quero aqui já começar com uma frase de impacto para os solteiros. Eu quero aqui falar uma frase de impacto para os solteiros. Meu Deus, eu anotei aqui, eu anotei aqui e eu quero começar pela frase. Você que é solteiro que está nos assistindo. Eita, Jesus, eu sou solteiro, já vou vir. Meu Deus. Quem não sabe viver sozinho, dificilmente saberá viver a dois. É forte. É verdade, isso aí é tudo. Então vamos lá. É forte. O solteiro precisa entender o tempo, Levita. O solteiro, Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para tudo. E o solteiro, e nós estamos aqui numa live tocando o céu, né, através da oração, da adoração, da palavra. Eu já estou amando essa live. É uma bênção para nossas vidas. Né? Como eu disse, que a gente já acompanha há algum tempo. Para a glória de Deus. E então nós, para os solteiros, fica esse conselho: desenvolva a sua vida espiritual. Você que é solteiro, olhe para a sua vida espiritual, investindo no seu crescimento emocional. Verdade. Emocional. Para que a gente possa construir um caráter, pastora Leidiane, e estar aprendendo com Deus. Ou seja, nós precisamos, aos solteiros, estar firmados no Senhor Jesus. Desenvolver a sua vida espiritual para que haja um crescimento emocional. Para quê? Para que nós não venhamos passar por situações que muitas vezes vai atrapalhar, inclusive, primeiramente, a vida espiritual, a comunhão com o Senhor. Então, que haja um crescimento espiritual. E como haverá? Eclesiastes, pastora Lidiane, capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Verdade. Então, nós precisamos fazer isso. Porque se eu tiver uma vida espiritual, um crescimento emocional, construir um caráter e depender de Deus, aí eu estarei sabendo viver sozinho, com Deus na frente, e, consequentemente, estarei preparado para ter outra pessoa ao meu lado. E aí eu cuidar dela. Por isso que para o solteiro é preciso ter uma base sólida na presença do Senhor, para que, assim, nós possamos sempre estar olhando para aquilo que o Senhor nos apresenta. E como pastor, eu vou deixar o lado pastoral falar um pouco aqui, porque não sou o palestrante, mas eu quero aqui, como pastor, falar para os ouvintes, né, para todos nós, sempre vigiar, porque Deus tem bênção para nossas vidas, mas muitas vezes o inimigo, ele quer lançar pratos que não vêm da parte do Senhor. Verdade, ele quer lançar pratos que muitas vezes vêm bonito, como nós sempre dizemos.
sempre falamos, sempre pregamos, né? O inimigo, ele não vai vir como um dragão cuspindo fogo. Ele vai vir, né, com uma aparência boa para enganar, na mansidão, mostrando aquilo que muitas vezes a carência de quem está solteiro, né, a carência está atrás, está procurando aquela atenção, mas muitas vezes é o inimigo ali tentando tirar o foco. Mas fica Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Inclusive, pastor, eu quero pegar aqui essa sua palavra e entrar aqui naquilo que o senhor falou lá no início. Quem não sabe viver sozinho, jamais saberá conviver com alguém, com outra pessoa. Verdade. Né? Porque primeiro você tem que amar a sua própria companhia. Amar, quem não ama a sua própria companhia, vive essa carência que ele acabou de falar. Né? Então, quando o inimigo, muitas vezes, lança os seus pratos, que aparentemente é lindo, maravilhoso, perfeito, né? A capa está linda, mas a podridão muitas vezes está por dentro. Então, quem não consegue amar a sua própria companhia, quem não consegue conviver consigo mesmo, com a sua própria companhia, não vai conseguir conviver com outra pessoa. Justamente por isso, porque a carência faz ela ou ele enxergar amor onde não existe. E o verdadeiro amor é o tema: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Com o Senhor à frente. E solteiro, espere o tempo em Deus e não escolha pela aparência. Tem muitas pessoas olhando a aparência exterior e não é somente essa que nós temos que estar colocando como um sustento, uma base na balança, não. Nós precisamos olhar não somente para a aparência. Por quê? Porque a beleza, ela atrai, mas o caráter é quem sustenta o relacionamento. A beleza, ela vai atrair, mas o caráter é que vai sustentar o relacionamento. Né? Então, não é a aparência. Aos solteiros que estão nos ouvindo, não é a aparência que vai determinar o seu início de relacionamento, mas uma base sólida na presença do Senhor Jesus. E o amor ele não nasce da noite para o dia. Verdade. Às vezes tem muita gente que a gente ouve falar, como eu disse lá no início, a gente trata com muitos casais, não somente com casais, a gente trata também com solteiros, aconselhamento mesmo, né? Como eu disse, para a glória de Deus, muitas pessoas nos procuram para conversar, não só casados, mas também solteiros, porque a gente tem que falar daquilo que a gente vive. Como eu vou falar de um casamento abençoado se eu não vivo aquilo ali? Né? Então, como eu vou falar de uma coisa que eu não vivo? Eu e o pastor Wendel, a gente sempre conversa muito e a gente sempre tem algo assim que a gente sempre fala. Vamos viver só o que a gente prega e pregar só o que a gente vive. Porque é impossível, é contramão você pregar o que você não vive. Verdade. Então, vamos viver o que a gente prega e pregar o que a gente vive. Então, a gente tem procurado seguir essa linhagem. Às vezes é difícil, mas não é impossível. Então, assim, a gente aconselha também os solteiros, né? Então, me perdi aqui, pastor. É assim mesmo. Então, nós precisamos estar esperando o tempo, né, para que a gente possa fazer escolhas corretas. Pois a ansiedade, outra frase que eu anotei aqui, Levita, a ansiedade, ela vai produzir escolhas erradas. Então, não podemos ser ansiosos. Baseado no início da palestra, Eclesiastes 3, que há um tempo determinado. Então, a ansiedade faz com que esse tempo possa diminuir e escolhas erradas acontecerem. Mas na direção do Senhor, quando Deus prepara a paz e direção, né? Eu quero aqui sair um pouco aqui do esboço, sair um pouco aqui dessa linha de ensino. Eu quero aqui aproveitar as redes sociais, né? Aproveitar as redes sociais
né? E testemunhar como eu encontrei a minha Rebeca, que está aqui, né? Eita! Ô, Glória! Através do Facebook, eu vejo, e o Facebook tinha uma função. Você já vai contar isso aí, é? Tinha uma função, né? Eu não sei se tem hoje ainda, na época tinha cutucar, você apertava lá o likezinho, era cutucar. Aí eu cutuquei, e olha aqui, ó, ao meu lado já há anos servindo a Cristo, dando glória a Deus. Então, através das redes sociais foi bênção na minha vida. Aquela cutucada, hein, pastor? Aquela cutucada deu certo e foi bênção. Foi bênção, estamos aqui. E aí começamos a conversar, começamos a falar da obra, ela falando do desejo dela, dos sonhos, dos projetos, eu dos meus. E graças a Deus, nós depois nos encontramos pessoalmente e estamos até hoje aqui, servindo ao Senhor, fazendo a obra. Mas foi através da rede social, como estamos agora numa palestra, mas foi a rede social que fez com que a gente nos encontrasse. E a partir daí, com o respeito, com o diálogo, a gente foi se conhecendo. E hoje estamos aqui casados. Começamos a namorar e casamos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma pergunta para vocês. Posso fazer? Faça. Pode. Qual foi a idade quando vocês conheceram? Qual foi a idade quando vocês começaram a namorar? Isso aí é importante. Eita! Fala um pouco de nós, pastor. Eita! Vamos ouvir os dois. Vai falando só um pouquinho, pastor, enquanto eu compartilho aqui o link. Isso. Nós nos conhecemos há 7 anos, né? Há 7 anos. E nós estamos nessa caminhada, graças a Deus. É dia 5 de janeiro de 2019. Foi o primeiro encontro nosso, em 2019. Eita! Dia 5 de setembro de 2019, nós já estávamos casando. Então, nos conhecemos em janeiro. 5 é o número da sorte, né, para vocês? E em setembro já nos casamos, né? Fomos abençoados grandemente pelo nosso líder na época. Deus abriu a porta, e ele nos abençoou com essa união. E aqui nós estamos. Então, eu quero glorificar a Deus mesmo, a Deus, por essa oportunidade que foi de estar encontrando uma mulher que cuida de mim, uma mulher que se preocupa, é uma esposa que cuida de mim em todos os sentidos, quer ver o meu melhor, Glória a Deus. Não só espiritualmente, mas principalmente sempre falando, você é um líder, você precisa andar da maneira correta, você precisa falar, se postar. Então, eu vejo uma preocupação mesmo, um cuidado, né, para conosco, e isso é recíproco. Verdade, glória a Deus. É importante para um casal, né? Então, você perguntou há quanto tempo? Há 7 anos. Dia 5 de janeiro de 2019, nós nos conhecemos, e dia 5 de setembro estávamos casando. Glória a Deus! Então, já contou aí como nós nos conhecemos, né? Ela perguntou com que idade, né, pastor? Que idade? É importante essa da idade. Nós temos aí a mesma idade, então nós nos conhecemos, nós tínhamos 35 anos de idade. Olha, que legal! E nós nos conhecemos pelo Facebook. Eu mandei convite, assim, eu estava um tempo sem rede social, e eu mandei convite para várias pessoas, né? E convite convite no sentido mesmo de amizade, porque eu estava há muitos anos sem rede social. E as pessoas iam me aceitando, e ele foi mais enxerido, né? Assim, ele já foi aceitando e já foi cutucando, né? E graças a Deus, assim, eu aceitei, e a gente começou a conversar, e Deus foi confirmando, né? Estava orando, e Deus foi confirmando.
E o meu maior sonho era casar com alguém, isso é uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui. Se você que é solteiro, está procurando, está querendo casar, está orando por alguém, a palavra do Senhor diz que muitas vezes nós perecemos, a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Verdade. Então, assim, é orar mesmo, orar sem cessar. E muitas vezes nós não sabemos pedir, né? Verdade. Sofremos porque pedimos mal, a palavra do Senhor diz. E eu, assim, nas minhas orações era muito específica. Meu maior sonho, eu sempre amei fazer a obra de Deus. E o meu sonho era casar com alguém que amasse a obra de Deus. E eu sempre falava para Deus, falava, Senhor, eu quero casar com um homem que ele ame ao Senhor acima de tudo. E que depois do Senhor ele ame a mim mais do que qualquer coisa. Eita, Ele glória! ame fazer a sua obra sem reservas. Então, assim, eu sempre digo que o pastor Wendel é muito além daquilo que um dia eu pedi a Deus. Eita, glória! Glória. Eu vivo aquela palavra, né? Que Deus, ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Verdade. Então, o que Deus fez na minha vida, no meu casamento, é muito além do que um dia eu pedi. Glória a Eu Deus. podia imaginar. Né? Então, assim, o amor, como eu estava falando, o amor ele não nasce da noite para o dia. O amor ele é construído. O amor, você ama a pessoa quando você vai convivendo com ela, você vai conhecendo. Então, assim, orem muito. Eu também quero falar aqui uma parte que eu orei muito. Eu orei namorando quando eu conheci o pastor Wendel. Continuei orando. Eu era muito desconfiada. Então, assim, eu orei muito. No dia de casar, eu ainda estava pedindo por todas as confirmações que o Senhor já tinha me dado. Eita, por todas Jesus. as portas que o Senhor já tinha aberto para nós. Aí, no dia de casar, eu ainda estava orando, pedindo confirmação. Então, assim, orem mesmo, porque a oração, ela é a chave, é você mesmo entrar na presença de Deus, colocar o seu relacionamento, aquilo que você quer, o que você espera numa pessoa, ela não vai vir embrulhada num papel de presente, vai ser Verdade. Orem também para o Senhor. Eu orava muito para o Senhor também me preparar, porque quando eu recebesse a minha bênção, eu ter sabedoria, discernimento, para que eu não perdesse a minha bênção. Porque às vezes a gente ora também, ora, pede ao Senhor, e quando o Senhor realiza, você não está preparado. Você só orou para Deus realizar, mas você não orou para Deus te preparar. E aí você não está preparado. E aí você mexe os pés pela mão, perde a sua bênção. É isso aí. E falando disso, falando dessa maneira, eu entro aqui numa palavra para os casados. Eita, glória! Para os casados. Casamento, ele é uma aliança. Casamento, ele é uma aliança. Casamento, ele não é contrato, ele é um compromisso diante de Deus. E a aliança, ele não depende das circunstâncias. A aliança não é descartável. A aliança é sustentada pelo amor, é sustentada pela graça. A aliança é diferente de contrato. Então, casamento é uma aliança. E precisamos, dentro de um relacionamento, ter uma comunicação. A comunicação, ela é tudo. Imagine você não falar com Deus, você não orar, você não ter comunhão. Assim é um relacionamento. Se eu não dialogo com a minha esposa, eu não tenho comunhão com ela. Eu não vou ter com ela esta aliança. Então, a comunicação, ela sempre vai fortalecer o relacionamento. Nós cuidamos de casais, atendemos muitos casais, e nós sabemos que um dos grandes problemas que está, infelizmente, atrapalhando muitos casamentos é justamente a falta de diálogo, a falta desta comunicação. Então, existem 3 atitudes
com relação à questão da comunicação desse diálogo, que é ouvir mais, falar com sabedoria e evitar palavras destrutivas. Precisamos ouvir, precisamos falar com sabedoria e precisamos evitar palavras destrutivas. Porque Eita, a palavra, ela tem poder. E se verdade. dentro do meu relacionamento eu fico liberando palavras de destruição, palavras de maldição, palavras de obstáculos, isso vai acontecer. Então, nós temos que ter diálogo, sabedoria e uma comunicação que fortaleça o Aleluia, Deus. relacionamento. E assim, para a terceira base, para os casais, perdão. Perdão é indispensável. Por quê? Porque não existe casamento sem falhas. Ninguém é perfeito. Se ninguém é perfeito, haverá falhas, haverá erros, haverá equívocos. E o perdão, ele precisa estar sendo indispensável em um relacionamento. E aqui a gente poderia abrir o leque, né? Relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, esposo e esposa, Verdade. é um relacionamento familiar, amizades. O perdão, ele existe. Em se tratando do casal, é necessário que quem ama, perdoe. Quem ama, recomeça. Quem Verdade. ama não vive acumulando mágoas. Imagina se você tem uma caixinha e vai enchendo todos os erros da pessoa, todas Meu as Deus. mágoas, tudo aquilo que a pessoa vai fazendo, daqui a pouco está insuportável uma convivência, onde Verdade. é para ser paz. Quando eu conheci a pastora Leidiane, uma coisa que eu falei para ela, vamos fazer daqui para frente diferente. Vamos fazer daqui para frente. Ela já tinha 35 anos de vida. Eu já tinha 35 anos de vida. Mas essa nova história, vamos corrigir os erros. Vamos fazer diferente. O Wendel vai ser um homem melhor, um marido melhor, um esposo melhor, e você igualmente vai ser uma esposa melhor, vai ser uma mulher melhor. Então, nós paramos, conversamos, e a base, que está lá no final, eu ia encerrar, mas vou adiantar aqui algo que a pastora já falou, que cabe muito nesse momento aqui. E eu falei para ela e ela falou para mim algo muito interessante, a conexão. Nós temos uma frase entre eu e ela, conexão perfeita. Eita, glória. Conexão, a gente se liga em muito, a gente é ligado em muitos detalhes. E uma das coisas que eu falei para ela, Levita Vanessa, e a você que está nos assistindo, ame a Deus em primeiro lugar. Porque se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai me amar, vai me respeitar e vai caminhar comigo até Jesus voltar. Glória a Então, Deus, uma das coisas que eu falei para ela, eu quero que você seja fiel ao Senhor Jesus. Se for fiel a Jesus, vai ser fiel a mim, vai ser fiel ao meu ministério, vai ser fiel aos meus sonhos, vai ser fiel ao meu projeto, e juntos nós vamos vencer as barreiras que existem, os desertos que existem, os vales que existem, mas eu já libero a palavra aqui para os casais e para todos que estão assistindo, solteiros, namorados ou casados. Deus vai lhe dar vitória e Deus vai lhe abençoar grandemente nessa caminhada. Quando o Senhor estiver na frente, quando o Senhor for o centro da sua vida, né? Então, esses são os pilares. E, claro, para encerrar, recapitulando aqui rapidinho, eu falei que o casamento é uma aliança, que a comunicação fortalece, que o perdão é indispensável e que eu encerro com a quarta e mais importante base de um relacionamento. Cristo deve ser o centro do seu lar. Quando Cristo é o centro, há direção, há proteção, há restauração e há crescimento espiritual dentro do seu lar. Então, uma família forte, um casamento forte é aquela que coloca Cristo no centro, Cristo à frente. Fica esse conselho nessa palestra, nessa conferência, que você que está nos ouvindo, possa colocar Cristo à frente, Cristo no centro, que a sua vida, o seu
relacionamento seja cristocêntrico. Por quê? Porque o Senhor à frente, tudo vai dar certo. Aí nós vamos descer. Eu repito, ninguém é perfeito. Não, se você está procurando alguém perfeito, já encontrou Jesus Cristo na sua vida. Mas nessa terra, para um relacionamento, não. Você vai encontrar uma pessoa imperfeita, uma pessoa que é diferente de você, pode pensar diferente de você, porém, os dois caminhando no mesmo sentido, no mesmo caminho, com o mesmo objetivo. E aí vai dar certo. Por quê? Porque o Senhor Jesus está à frente. Então, seja a pessoa que você procura. Eu encerro aqui falando, seja a pessoa que você procura. Antes de procurar um bom marido ou uma boa esposa, torne-se alguém segundo o coração de Deus. Falou e disse tudo. É isso, pastor. Então, a gente precisa ser aquela pessoa que nós procuramos, né? Eu preciso fazer aquilo para o meu companheiro, a minha companheira, que eu gostaria que ele ou ela fizesse a mim. Então, que nós possamos sempre pedir a sabedoria, a direção de Deus, para que isso possa estar sempre à frente e dando certo. Levita, você disse que tinha umas perguntas para nós. E aí... Vocês estão prontos para responder? Rapaz, já me tremi aqui, já até me arrumei aqui na cadeira. Então bora para as perguntas, que eu quero é perguntar para vocês as perguntas que eu fiz aqui, ó. Tá tudo anotadinho aqui para perguntar para vocês. Bora lá. Bora da primeira. O que faz um relacionamento sobreviver às tempestades da vida? Então, como o pastor Wendel acabou de falar, né? Diálogo é uma chave principal. Depois de Cristo, o diálogo é a chave principal. A exemplo, aqui, né, no nosso casamento, entre nós, quando há alguma coisa que a gente sentiu um com o outro que não foi legal, a gente não pega aquilo ali e joga embaixo do tapete, né? A gente já senta, já conversa, já resolve aquilo ali, para aquilo ali não se tornar uma barreira. Porque isso acontece muito, né? Então, assim, o que é que eu não gosto? Às vezes eu falo assim, pastor Wendel, isso assim, uma questão ministerial, isso aqui eu achei que não foi legal, eu acho que isso aqui não é legal para acontecer, principalmente assim, é só entre nós. Ou então, é o nosso casamento. Amor, isso aqui, eu acho que isso aqui dá pra gente melhorar. Eu não gostei disso aqui. A gente tem esses momentos. Eu não gostei disso aqui. Por favor, não faça mais, porque isso não vai ser legal. E ele é do mesmo jeito. Então, quando alguma coisa, eu faço alguma coisa que ele não aprova, ele já me chama e já senta comigo, diz, ó, isso aqui, filha, não faça mais isso aqui, porque eu não gostei disso aqui. Então, assim, acho que o diálogo, sempre tudo deve ser tratado com muito respeito, compreensão, mas o diálogo, ele é a chave. É não fazer de conta que não aconteceu. Às vezes o outro faz alguma coisa, mas às vezes ele não faz por maldade. Às vezes faz porque acha que aquilo ali está tudo certo. Mas às vezes aquilo te incomoda o outro, incomoda o seu companheiro. Então, quando isso acontece entre nós, a gente já senta, conversa e já coloca as coisas, já resolve, para que aquilo ali não se transforme numa barreira no nosso casamento. Próxima pergunta. Tá, vamos lá para a segunda. Como diferenciar amor verdadeiro de carência emocional? Que pergunta. E que pergunta forte para os momentos atuais. Bora lá. O amor verdadeiro, ele vai, com certeza, ter essas bases que nós falamos aqui. Quando é o amor verdadeiro? Biblicamente tem um tema. Então, se há amor verdadeiro, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, né? Verdade. Então,
com Cristo haverá, com certeza, todos esses detalhes dentro de um amor verdadeiro. O respeito, a transparência, e com certeza o amor verdadeiro vai se sobressair a essas tempestades. Mas eu vou chamar de um amor passageiro, de uma paixão. Aí já é diferente, pastora. O que é o que eu entendo por um amor carente? O amor carente é aquele que suporta a violência, suporta as ignorâncias, né? O amor é aquele que suporta suporta ser sufocado. Então, isso para mim que eu entendo por amor carente, o amor de carência. O amor verdadeiro, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo suporta, mas ele não suporta a violência. Porque violência não é amor. Quando diz que tudo sofre, né, significa que o amor ele é capaz de enfrentar tudo, as dificuldades, as ofensas, as provações. Então, não é aceitar o erro, o errado, né? Os abusos hoje psicológicos, abusos mentais, físicos. Então, isso não é amor verdadeiro. A pessoa nem está se amando. Quem aceita isso não está amando nem a si próprio, muito menos o outro. Quando a gente fala que o amor tudo sofre, a gente não está fazendo alusão. A palavra de Deus ela não está dizendo que o amor ele suporta a violência, né? Que ele suporta as ofensas da forma que fere, que machuca. Não é isso, né? Violência física, violência isso aí, não, a gente não está fazendo alusão a isso, não. Mas suporta as dificuldades do dia a dia, as provações, vai passando por aquilo ali, porque o amor, ele sofre, mas ele suporta. Existe casais hoje em dia, esse ponto que vocês falaram é de suma importância. Existe casais que a gente escuta falando hoje em dia, quando a gente está no lugar, escuta casais falando que parece que a carência bate tanto e gosta de viver naquilo. Aquilo vai alimentando e prefere viver naquilo. Aquela carência fica naquilo de viver naquilo e não vai alimentando, né? Às vezes eu falo sempre, às vezes eu falo com o pastor Wendel, quando eu vejo um esposo falar ríspido com a sua esposa, eu me sinto escandalizada. Porque, para a glória de Deus, para a glória de Deus, e eu falei isso como a gente fala, debaixo do sangue de Jesus, eu sou tão bem tratada pelo meu esposo, que quando eu ouço um homem tratando de forma ríspida a sua esposa, eu me sinto escandalizada. Mas é verdade. Eu fico horrorizada. Porque, às vezes, é aquela pessoa que está ali do seu lado, está cuidando de você, às vezes cuidando dos filhos, às vezes está em casa o dia inteiro, cuidando, esperando o marido chegar, cuidando da casa, fazendo uma comida, preparando o ambiente para receber aquele marido. Verdade. E muitas vezes aquele marido pega e trata de forma... Nossa, eu me sinto horrorizada. Essa é a palavra. Mais alguma coisa? Pode passar para a próxima? Não, pode passar para a próxima. Então vamos para a terceira. Qual foi a maior prova que vocês enfrentaram no casamento e o que Deus ensinou através dela? Pastor Wendel. São tantas, né? Provas, nós somos muito provados. Passamos por muitas provas, temos muitos testemunhos. Algumas realmente que, se não fosse o Senhor Jesus, nós não teríamos vencido. Mas eu creio que, ao mesmo tempo que houve as provas no nosso relacionamento, por nós deixarmos Cristo no centro, e eu sempre procurando entendê-la, compreendê-la, e ela de igual modo, nós vencemos essas barreiras, e nós vencemos essas provas, e viram testemunhos. Algumas nem dá para falar, porque são forte. muito fortes, muitas provas mesmo,
Mas existe algo que é bom até ter falado nessa palestra, nessa conferência. É o que, pastor Wendel? Infelizmente, existe algo chamado inveja. Tem pessoas que veem a outra feliz, parece que ela não suporta ver a felicidade do outro. E aí começa a proferir palavras, né, contrárias, desejos contrários, e atitudes contrárias, que quando você percebe, você entra em choque. Mas essa pessoa era para estar feliz com a nossa felicidade, mas não, infelizmente existe a inveja, é bíblico, é obra da carne, mas também existe o fruto do Espírito. Existe a bênção, a bonança, existe a vitória, né? Então, a prova em si, o que nós aprendemos, eu vou responder de uma forma geral, é a questão da prova. O que nós aprendemos, o Wendel o que nós aprendemos, né? O Wendel e a Leidiane. E nós precisamos continuar focados no relacionamento, confiando no confiança tudo. Se eu confio na minha esposa, ela confia em mim, não haverá brecha, não haverá pedra. Não. Por quê? Porque se acontecer de eu ouvir algo, eu vou saber que não é verdade. Por quê? Porque eu sei quem está do meu lado, eu confio. Né? Então, exatamente. Então, nós precisamos. E tem algo que eu sempre digo, né? Todas as lutas, as provas que a gente está vivendo, como eu disse, algumas não dá nem para a gente contar aqui. Mas eu sempre digo, quem vai correr ao cão, mas o meu casamento vai permanecer firmado. Isso aí. Com certeza. Glória a Deus. Posso passar para a próxima? Pode. Então, bora lá. Como o Espírito Santo deve participar de um namoro e de um casamento? Eita. Bora lá! Essas perguntas são para vocês responderem com... Olha só, que ele vai ler. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todos sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, nós precisamos ter essa base para vencer e essa base para avançar. Precisa saber ser submissa. Precisamos. Precisa saber. Uma esposa precisa saber qual é o seu lugar. Não é sobre mulher tem que viver na cozinha. Não é sobre isso. Tem muita liberdade para trabalhar, principalmente a questão da obra. Eu tenho liberdade para tomar decisões dentro da minha casa, mas tanto relacionado à obra ou as decisões que eu preciso tomar dentro da minha casa, meu marido sempre participa de tudo. Então, não é sobre... Há muitas mulheres que existem, como dizem, ativistas, né? Elas querem ter tudo, fazer tudo, tomar todas as iniciativas, e não é assim. A gente precisa saber onde é o nosso lugar, até que ponto a gente pode ir, até que ponto a gente tem que recuar. E por que isso? Porque eu entro para a resposta agora da sua pergunta. O marido estando no seu lugar e a esposa também sabendo o seu lugar, quem está reinando? O Espírito Santo. Ele vai estar no relacionamento. Ele vai estar no meio do casamento, respondendo a sua pergunta. Então, eu fiz essa leitura de Efésios 5 sobre a família, especificamente sobre as mulheres e os homens, os esposos, justamente para lhe responder que, baseado na palavra, com o Senhor no centro, o homem respeitando a mulher, Cristo, ele respeitou a igreja, ele se entregou por ela. Então, o homem, ele precisa
se entregar para sua esposa, cuidar dela. Cristo, ele não feriu a igreja. Cristo, ele não maltratou a igreja. Cristo, ele não envergonhou a igreja. Infelizmente, nós vemos aí maridos, namorados, noivos, eu estou falando para nós mesmos, os homens, varão, que estão aí muitas vezes, infelizmente, sem sabedoria, só colocando culpa na Eva, quando na verdade a culpa não foi da Eva, a culpa do foi Adão. mais do Adão. É verdade. Porque a Eva, ela comeu a fruta e não aconteceu nada. Biblicamente falando, Gênesis capítulo 2. Eva comeu, não aconteceu nada, mas quando ela dá para ele, aí ele vai lá, pega e come, aí sim, o mundo espiritual, ele abre. Então, a autoridade naquele momento estava sobre Adão, e ele ficou como omisso. Então, a culpa não é da irmã Eva, a culpa é dos Adão. Eita, E a gente precisa entender que cada um no seu lugar, como diz o ditado, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o que tem que fazer, né? A esposa, ela não é empregada doméstica. com A certeza. esposa, ela não tem que estar fazendo tudo enquanto o esposo, ele está ali Sentado no sofá, sentado, esperando. Não, é uma parceria. Então, se há submissão da mulher, se há amor do homem, do marido, o Espírito Santo está no meio do relacionamento e vai ajudar, né, a vencer todos esses obstáculos. Então, sempre é parceria, é união. Casamento é união em todos os Parceria. sentidos. Parceria, principalmente. O pastor Hélio, por exemplo, vocês que estão aí nos assistindo, ele, dentro de casa, ele me ajuda em todas as coisas, em tudo. Quando a gente tira para limpar a casa junto, é eu e ele pegar, enquanto eu faço uma coisa, ele faz outra. É isso aí. Faz um café, ele faz um almoço, se for preciso, sem problema nenhum. Então, às vezes tem homem que acha que tudo isso é obrigação só da mulher. E não é assim. Da mesma forma que eu entro junto com ele na obra de Deus, a gente pega junto também na casa, a gente pega junto nas coisas. Se for preciso, a gente está ali, está junto em tudo. E é isso. Então, eu encerro essa pergunta falando assim: o segredo de um. Eu nem sabia dessa pergunta, né? Mas olha só como Deus é, eu anotei aqui algo. O segredo de um relacionamento duradouro não é apenas marido e esposa, mas marido, esposa e Deus, que é o Espírito Santo no meio do relacionamento. Aqui, ó, nós temos aqui alguém falando aqui, ó. Casamento é ceder uma ou outra, Cosme César. É isso mesmo, casamento é ceder. A razão não é só de um, as obrigações não é só de um, as funções não é só de um, é isso mesmo. É ceder um ao outro. A palavra do Senhor diz assim: maridos, ame a vossa esposa, as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, Deus já está falando, ame, amar. Meu Deus, eu fico assim, às vezes eu falo até que eu me aproveito um pouco do pastor Wendel. Às vezes eu me aproveito um pouco assim, porque verdadeiramente a gente vive isso, entendeu? Ele me ama mesmo, assim. Se ele tiver que dar tudo por mim, ele entrega tudo por mim. E eu sou muito, muito, muito agradecida a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bora para a próxima pergunta? Bora. O que muitos solteiros precisam aprender antes de dizer sim e ir rumo ao altar? Eita. Essa agora é para os solteiros, para o povo que está namorando. O que vocês vão dizer aí para eles? Alguns ainda não aprenderam nem como vai sustentar a esposa, né? Então, esse é um ponto
um ponto assim bem... O solteiro, ele precisa, como eu falei no início, e a gente tem um grande público nesse sentido, que ele precisa primeiro priorizar o Senhor na sua vida. Eu costumo dizer que se eu não estiver bem, como que vou ajudar alguém a ficar bem? Se eu não estiver me estruturando, como eu vou ajudar alguém a se estruturar? Então, o solteiro, ele precisa, antes de tudo, desenvolver a sua vida espiritual, como eu falei aqui no início. Ele precisa da sua vida espiritual, de um crescimento emocional, para quê? Inclusive para não ser enganado por pratos, por ventos, por situações fáceis que ele acha que é bênção e, na verdade, não será. Então, o solteiro precisa dessa base espiritual. Para quê? Para que ele emocionalmente esteja bem e ele possa olhar para alguém que realmente vai o ajudar, porque ele tendo temor, ele tendo a honestidade, ele tendo na sua vida responsabilidade, do que a pastora falou, porque eu sou solteiro, eu quero namorar, eu quero noivar, eu planejo casar, mas eu não quero, por exemplo, trabalhar. Eu não quero, por exemplo, como que daqui a pouco é dia dos namorados, eu tenho uma namorada e eu não vou ter como levá-la para tomar um sorvete, comprar. Eu estou falando já de coisas mas que são importantes. Por quê? Verdade. Porque um relacionamento é isso. Né? Um relacionamento é isso. Imagine você, alguém. Eu vou falar como pastor de novo aqui. Eu vou soltar o sino da granada, Levi. Imagina um solteiro, que tem muitos aí, e o camarada quer namorar, o camarada quer noivar, o camarada pensa em casar, mas ele não quer trabalhar, ele passa o dia na rede, ele passa o dia olhando lá o celular dele, e como que ele vai dar conta, como que ele vai cuidar da pessoa, da sua Rebeca, se ele tá com as unhas da preguiça ali cravadas nas suas costas, que ele não tem coragem nem de trabalhar. Né? Então, o solteiro precisa ter o quê? E isso tudo se encaixa dentro da responsabilidade. O amor do sofre, o amor do ter, do suporte, mas não suporta a fome, não. Por preguiça, não. Jeito nenhum. Eu só ler aqui um comentário aqui, o missionário Bahia. Isaías, missionário Isaías está conosco, vocês são bênçãos, obrigado. Deus abençoe o senhor, sua família. Irmão Cosme aqui também está falando, eu estou esperando no Senhor uma mulher temente a Deus. Irmão, espere no Senhor orando. Seja detalhista. Conte ao Senhor o que o Senhor espera de uma esposa temente a Deus. E, acima de tudo, não sei se eu estava conosco desde o início, então eu quero aqui repetir aqui e recapitular. Acima de tudo, seja este homem temente a Deus que o Senhor espera de uma esposa. Eita, Glória! Vamos para a última pergunta? Vamos. Vamos para a última. Essa última vai embalar. O amor suporta tudo, mas até onde um relacionamento pode suportar sem perder sua essência em Deus? É forte. É para encerrar com tudo essa. Repete, para encerrar, repete ela novamente. O amor suporta tudo, mas até onde um relacionamento pode suportar sem perder a sua essência em Deus? É necessário suportar, porém nunca perder o respeito. Eu não posso suportar o desrespeito. Eu não posso suportar aquilo que faz com que eu venha perder a minha maturidade, o meu foco espiritual. Então, o amor tudo suporta, mas eu não posso suportar, deixar dificuldades, deixar mentira,
deixar um engano dentro de um relacionamento para que eu possa abrir um leque e usar esse versículo para justificar falhas que venham destruir um relacionamento. Não, nem tudo, nem tudo vai ser como, como o homem, quando eu digo homem, eu estou falando o homem e a mulher, nós seres humanos, nem tudo vai ser como nós queremos, Sim. mas como Deus quer. Então eu tenho que suportar aquilo que não venha ferir a minha vida espiritual. E aí, quando eu suporto, suportar aquilo que nós falamos. Todos somos falhos, todos temos limites, né? Não há casamento perfeito, mas existe sim o suportar, o crer, o esperar. Então, que nós possamos continuar nessa visão. E eu quero completar essa resposta lendo aqui uma passagem que fala justamente, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, justamente sobre isso. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, não folga com injustiça, folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. O amor é o maior. Por quê? Porque o nosso Deus é o amor. Então, que nós Eita, possamos glória. sempre estar com o Senhor à frente, e esse amor